Foi. Olá, boa noite. Boa noite a todos os pais, todos os evangelizandos da Sala 3 do Grupo Espírita Dr. Herman, aqui reunidos em rede para mais uma evangelização da noite de quinta-feira. Vamos iniciar fazendo a nossa prece, elevando assim os nossos pensamentos a Deus. Espero que todos vocês estejam já com o Evangelho já separado, com a leitura de hoje. Nós vamos fazer o Evangelho capítulo 15, no item 10, finalizando. Na verdade seria o item 9, 10, mas Dona Ana já falou bastante do item 9 semana passada, e também ilustrou, né, com as historinhas dela. Então, hoje eu vou falar sobre o item 10, que é fora da caridade não há salvação. Mas vamos iniciar elevando os nossos pensamentos a Deus e pedindo a espiritualidade, né, que nos intua, nos ajude no entendimento. Vamos lá? Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, nosso amigo, Dr. Herman, nosso cuidador, nosso protetor, na nossa caminhada, que nos acolhe e protege. Irmã Sheila, mentora espiritual da evangelização de nossa casa, do Grupo Espírita Dr. Herman. Estamos aqui reunidos em rede, pedindo a proteção, o auxílio para o entendimento das palavras do Evangelho, que nós possamos ter ouvidos de ouvir, entendimento de todas essas questões, os ensinamentos e os exemplos acerca do Evangelho de Jesus e da palavra. Não só a palavra, né? Porque a palavra ela é viva, mas principalmente os exemplos de Jesus, de sua caminhada, dos seus discípulos e de todos aqueles que também vivenciaram, deixando seus exemplos. Hoje, muito especificamente, lembramos de Irmã Dulce, sua passagem aqui na Terra, uma santa brasileira que nos deixou o exemplo de caridade pura, de amor, humildade e devotamento. Então, com essa vibração, pedimos a permissão para dar por iniciada a aulinha de evangelização da Sala 3 do dia de hoje. Que assim seja. Então, como titia já havia comentado, o Evangelho de hoje é o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Relembrando as palavras de Dona Ana na última aula, em que ela contou a historinha sobre onde mora a felicidade, né? Então, a gente já entendeu onde está a felicidade, tudo que a Dona Ana exemplificou, nos falou sobre o amor, também sobre obediência, quando ela nos fala da obediência até mesmo aos nossos pais, né? Que isso começa de pequeno, a gente já começa obedecendo as nossas regras em casa, as nossas regras na escola, no nosso grupo de oração, na nossa convivência, e assim a gente vai amadurecendo, e são tantas as oportunidades que a gente tem de colocar todo o nosso amor em movimento, né? Principalmente através da caridade. Então, vamos ver aqui nas instruções dos Espíritos o que vem dizendo aqui no Evangelho, um capítulo belíssimo, né, que vem falando só sobre caridade e falando sobre a parábola do bom samaritano, onde Jesus interroga quem era verdadeiramente bom, né, naquela história, também qual era o mandamento maior. Então, fora da igreja não há salvação, tudo isso. Então, ele vem nos trazendo uma reflexão, pouco a pouco, até chegar aqui nas instruções dos Espíritos. E aí, Paulo Apóstolo, isso aqui foi ditado por Paulo Apóstolo em Paris, em 1860. E vamos ver o que ele vem dizer sobre fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu.
E aí ele diz o porquê que na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. E no céu, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando para a terra da promissão. Então, a gente já vai, pelo início que vai falando aqui no item 10, por que fora da caridade não há salvação, por que a caridade é o caminho, ela é o amor em movimento. Então, ela, enquanto a gente estiver encarnado, vai nos trazer paz, vai nos trazer tranquilidade, vai ser uma chama de luz a nos guiar e a nos orientar, né? E já desencarnado, nós acharemos graças diante do Senhor, porque teremos um espírito mais depurado, né? Mais iluminado, mais cheio de amor, né? Prontos para o trabalho, para o serviço no bem. Ela brilha no céu como a auréola santa, na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravado no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los-ei pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Então, nós seremos reconhecidos pelo perfume da caridade. Olha que belíssima lição, que maravilha, né? Que essa instrução dos Espíritos vem trazendo para a gente. É como se a caridade nos fizesse pessoas diferenciadas. A vibração da gente muda e as pessoas que chegam e se aproximam perto da gente sentem aquele bem-estar, aquele desejo de continuar perto da gente, não é verdade? Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-o como regra. Então, o Espiritismo fala da caridade como uma regra, né? Que sem a caridade tudo vai ficar mais difícil. Sem a caridade, porque a caridade ele é um pacotinho, né? Um pacotinho de amor, de benevolência, de humildade. Tudo isso cabe dentro da caridade, né? É o perfil da pessoa caridosa, se assim podemos dizer. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Porque quando a gente tem caridade, a gente lembra, né, dos mandamentos, né, quando Jesus diz: amai ao próximo como a nós mesmos, amai a Deus sobre todas as coisas, porque a gente, quando ama, não vai desejar o mal ao outro, não vai desejar, a gente sempre vai se perguntar se a gente gostaria se aquilo fosse com a gente, não é? Dedicai-vos, assim, meus amigos, a percustar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Então, todas as aplicações da caridade, todo dia, todo momento, nós temos oportunidades divinas de sermos melhores, de fazermos a caridade. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Aquilo que titia falou, né? Vamos perguntar: eu gostaria que fosse comigo? Eu gostaria que isso acontecesse ao meu irmão, ao meu pai, ou à minha mãe, que acontecesse com aqueles que eu mais amo? Então, a gente faz essa pergunta e a nossa própria consciência vai nos responder. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta, é necessário uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para não se praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Eu até marquei aqui no meu evangelho, porque, vejam bem, para fazer o bem, mister se torna a ação da vontade. Então, a gente precisa querer fazer o bem, a gente precisa desejar fazer o bem. Agora, para se praticar o mal, basta a nossa indiferença, basta a nossa despreocupação,
Basta a nossa ignorância em relação aos sofrimentos alheios, porque já é fazer o mal. Quando a gente se omite, tendo a oportunidade de ajudar, tendo a oportunidade de ser bom, isso já é fazer o mal. Então, não fazer nada, basicamente já é praticar o mal. E o bem não, ele precisa ser trabalhado, ele precisa brotar, ele precisa ser desejado por nós. Por isso que diz que a caridade é o nosso amor em movimento. A gente precisa ir ao encontro do outro para a prática da caridade. Meus amigos, agradecer a Deus o haver permitido que pudesses gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuam hajam de ser salvos. É que, ajudando-vos a compreender os ensinos de Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quanto praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita que pertençam. Então, não importa se somos católicos, evangélicos, porque cada irmão nosso está num momento de entendimento, mas que para Deus, para Jesus, para os nossos mentores, aqueles que torcem para a gente, o importante é que a gente siga verdadeiramente os ensinamentos de Cristo, que foi só amor, foi e é só amor, só bondade, só misericórdia, não é? Todos os exemplos positivos. Então, sejamos verdadeiros espíritas, sejamos verdadeiros cristãos. Sigamos assim os ensinamentos de Jesus. Como a dona Ana comentou na aulinha passada, falando sobre Paulo, ele seguia a lei, mas ele seguia a lei de Moisés e ia muito radical, a ferro e fogo. A partir do momento que ele conheceu Jesus, conheceu a vivência, a palavra, tudo isso, quando ele teve a oportunidade de ter contato com Jesus, ele mudou completamente a sua vivência. E aí escrevia cartas aos Coríntios, falando sobre a caridade, falando sobre o amor e deixando para nós também esse exemplo. Então, temos esse exemplo de Paulo, o próprio exemplo de Jesus. Aqui pertinho da gente, contemporâneo nosso, Chico Xavier, Divaldo. Temos Irmã Dulce, que hoje se celebra o dia dela. Foi canonizada como santa pela Igreja Católica, mas para nós um espírito belíssimo, iluminado, que nos deixou o exemplo de caridade pura, humildade e amor. Sigamos então esses exemplos, tá, queridos? Agora, Titia vai falar aqui, já falamos sobre o Evangelho, né, no capítulo 15, item 10, na instrução dos Espíritos. Titia vai ler uma historinha sobre a lenda da caridade, desse livrinho aqui, ó, Pequenas Histórias e Grandes Ensinamentos. Então, vamos ver o que é a lenda da caridade. Tá na página 74, quem tiver acesso a esse livrinho, né, a lenda da caridade. Diz interessante lenda do plano espiritual que no princípio do mundo se espalharam milhares de grupos humanos nas extensas povoações da terra. O Senhor endereçava incessantes mensagens de paz e bondade às criaturas. Entretanto, a maioria se desgarrou no egoísmo e no orgulho. Olha só, gente, a maioria se desgarrou, porque o orgulho e o egoísmo são duas atitudes contrárias à caridade. Eles não são compatíveis. O orgulho e o egoísmo não combinam em nada com a caridade, né? Então, a maioria dessas pessoas se desgarraram nos caminhos do orgulho e da caridade e do egoísmo. A crueldade agravava-se e o ódio explodia. Diligenciando solução ao problema, o celeste amigo chamou o anjo da justiça, que entrou em campo e de imediato inventou o sofrimento. Os culpados passaram a resgatar os próprios delitos, a preço de enormes padecimentos. O Senhor aprovou os métodos da justiça, que reconheceu
indispensável ao equilíbrio da lei. No entanto, desejava encontrar um caminho menos espinhoso para a transformação dos espíritos na terra, já que a dor deixava comumente um rescaldo de angústia a gerar novos e pesados conflitos. O divino companheiro solicitou o concurso ao anjo da verdade, que estabeleceu para logo os princípios da advertência. Tribunas foram erguidas por toda parte e os estudiosos do relacionamento humano começaram a pregar sobre os efeitos do mal e do bem, compelindo os ouvintes à aceitação da realidade. Ainda assim, conquanto a excelência das lições propagadas repontavam dúvidas em torno dos ensinamentos da virtude, suscitando atrasos altamente prejudiciais aos mecanismos da elevação espiritual. O Senhor apoiou a execução dos planos ideados pelo anjo da verdade, observando que as multidões terrestres não deveriam viver ignorando o próprio destino. No entanto, a compadecer-se dos homens que necessitavam de reforma íntima, sem saberem disso, solicitou cooperação ao anjo do amor, a busca de algum recurso que facilitasse a jornada dos seus tutelados para os cimos da vida. Então aí já tivemos o anjo da justiça, o anjo da verdade e agora foi solicitado o anjo do amor. E vamos observar o que o anjo do amor teve de ideia, né? O novo emissário criou a caridade, iniciou-se profunda transubstanciação de valores. Nem todas as criaturas lhe admitiam o convite e permaneciam na retaguarda, matriculados nas tarefas da justiça e da verdade, das quais auriam a mudança benemérita em mais longo prazo. Mas todas aquelas criaturas que lhe atenderam às petições passaram a ver e auxiliar os irmãos doentes e obsessos, paralíticos e mutilados, cegos e infelizes, os largados à rua e os sem ninguém. Então, uns só continuaram observando a justiça e a verdade, mas aqueles que começaram a atender os chamados do anjo do amor, que foi a caridade que ele inventou, né? Já começaram a ter uma transformação mais rápida, né? Não que os outros dois não tivessem. Os outros que escolheram, que continuaram com a justiça e a verdade, também tiveram suas vidas transformadas. Mas quem aderiu ao chamamento, acatou o chamamento do amor e da caridade, né? Teve uma transformação mais rápida, né? O contato recíproco gerou precioso câmbio espiritual. Quantos conduziam alimento e agasalho, carinho e remédio para os companheiros infortunados, recebiam deles em troca os dons da paciência e compreensão, da tolerância e da humildade. Sem maiores obstáculos, descobriram a estrada para a convivência com os céus. O Senhor louvou a caridade, nela reconhecendo o mais importante processo de orientação e sublimação a benefício de todos e de quantos usufruem a escola da terra. Então, desde então, funcionam no mundo o sofrimento, podando as arestas dos companheiros revoltados. A doutrinação, informando aos espíritos indecisos quando as melhores sendas de ascensão às bênçãos divinas. E a caridade iluminando a quantos se consagram ao amor pelos semelhantes, redimindo sentimentos e elevando almas, porque acima de todas as forças que renovam os rumos das criaturas nos caminhos humanos, a caridade é a mais vigorosa perante Deus, porque é a única que atravessa as barreiras da inteligência e alcança os domínios do coração. Mei. Então, essa lição também lindíssima que a Mei deixou para nós, vem falando, né, da caridade, porque
muitas coisas vêm só do raciocínio, a gente faz por conta da nossa inteligência, mas a caridade não. Ela não é problematizada, ela brota de nossos corações, né? É o amor puro. Então, é a possibilidade de todos nós podemos ser caridosos, todos nós temos a oportunidade de amar e essa centelha divina, né? Já acesa em nosso coração e gravada em nossas consciências. Então, titia finaliza aqui a aulinha, esperando que todos vocês tenham gostado, tenham entendido as lições do capítulo 15, e lembrando que fora da caridade não há salvação, não é a religião, essa ou aquela denominação religiosa, mas os ensinamentos do Cristo puro e verdadeiro, que nós possamos seguir exercitando principalmente o nosso amor e nossa humildade, né? Então, eu quero dedicar esse estudo singelo à minha querida amiga Janaína. Então, finalizo assim. E pedindo a Deus bênçãos, né? Para todos os lares, para os pais que estão assistindo, para todas as crianças, que todos nós possamos ser abençoados, hoje, agora e sempre. Graças a Jesus, graças aos benfeitores espirituais. E que essas bênçãos possam alcançar a Janaína onde quer que ela esteja. Beijos.